fucking fight back. Ele está conosco, Mauro César Pereira. Mauro, como é que você viu esse jogo, a sua análise da partida? Jogo difícil para o Brasil, Mauro. Boa tarde a todos aí, boa noite aqui. Peço desculpa porque a voz está bem comprometida. Eu achei que o jogo foi difícil como se esperava, né? A Suíça, ela ainda mais depois do empate surpreendente da Sérvia contra Camarões, né? A Sérvia venceu 3-1, empatou 3-3. Ela sabia que até perdendo por um gol, ela teria a vantagem do empate do confronto pela segunda vaga contra a seleção sérvia. Então foi um time muito cauteloso, que já se imaginava que seria assim. Criou algumas situações só de perigo no segundo tempo, teve até uma boa oportunidade para fazer o seu gol, mas é um time até mais cauteloso, mais precavido do que foi a Sérvia no primeiro jogo. O time do Brasil tem jogadas muito concentradas no lado esquerdo, todos os gols começaram por ali, né? Os 2 gols contra a Sérvia, gol do lado hoje, o outro foi por ali. A jogada do Vinícius Júnior que o Richarlison não alcançou na bola também, que ele bateu de 3 dedos buscando o centroavante. O lado esquerdo por onde as coisas acontecem. Quando você tem o Neymar ali, ele se desloca muito para aquele lado, claro que você tem um setor que preocupa mais o adversário, chama mais jogador para marcação, cria mais problemas para o oponente. Sem ele fica mais difícil, mas ainda assim acho que o Brasil poderia ter feito um jogo melhor. Se for um jogo razoável, o Brasil consegue a vitória, numa boa trama ali, o entrosamento de Vinícius do Rodrigo com o próprio Casemiro, né? Os 3 jogavam juntos na Madrid até outro dia. Uma atuação que eu achei comum, bem abaixo do que foi a primeira. O Brasil, independente de estar ausência do Neymar, poderia ter feito um jogo melhor. Achei que o Tite não fez boas alterações. Até entendi a escalação inicial, mas o material humano que ele tem, acho que ele poderia ter feito escolhas melhores no decorrer do jogo. E a presença do Militão me parece que é indiscutível, né? Ele é a melhor opção ali para aquele setor e outros jogadores convocados, embora exista um outro atleta que é um especialista do setor. Venceu, está classificado, isso dá tranquilidade. Agora acho que o Tite precisa se desgarrar um pouco dessa preocupação dele com essa fila. Ele tem uma fila, sempre foi assim. O jogador que está mais tempo entra primeiro no time. Mas tem que olhar um pouco mais as características do jogo e esquecer um pouco esse tipo de coisa. Então, se fulano joga mais tempo na seleção, o fulano vai entrar, o outro espera a vez. O jogo muitas vezes vai pedir jogadores com outra característica. Hoje eu acho que o Pedro seria mais adequado do que o Gabriel Jesus. O Gabriel é um atacante que ele mesmo diz, ele não é um 9. Ele é um cara que gosta de ir pelos lados, se movimentar. E hoje, o time suíço daquela maneira, ter um jogador com mais presença de área seria interessante. Não só para jogo aéreo, fazer o pivô e tudo mais, porque quando saiu o Chaves, ele poderia talvez ter pensado no jogador que ele convocou justamente por ter essa característica, o mesmo Vanderia, se ele tivesse optado pelo Matheus Cunha. Então, me dá a sensação de que sempre tem essa sequência. Ele sempre foi assim, o tal da meritocracia. Acho que o jogo ele apresenta cenários que o técnico tem que tentar adaptar ali a sua equipe de acordo com as características dos jogos que tem à disposição, independentemente desse tipo de coisa. Mas, enfim, essa é uma característica dele que eu acho, às vezes, equivocada. E coisas que ele repetiu isso na Valência. E, Mauro, agora, olhando para frente, o Brasil tem Camarões aí nesse terceiro jogo, o Brasil já classificado. Aí é um jogo que o Tite pode fazer experiências, pode testar mais outros jogadores, outras opções para o Brasil. Exatamente, um bom laboratório valendo 3 pontos, né? E ele já tem 6 pontos, a Suíça pode chegar, caso o Brasil perca, a Suíça pode chegar a 6 pontos, a Sérvia só pode chegar agora a 4 pontos, né? Porque ela tem 1. E a Suíça teria que tirar uma desvantagem de saldo de gols. Então é muito pouco provável que o Brasil, mesmo perdendo, o que é improvável também, que o Brasil não seja o líder da chave. Então é uma situação muito confortável. Eu não acho que ele deva descaracterizar a equipe, mas acho que ele pode fazer algumas experiências, alguns testes. Esse é um jogo que ele pode, por exemplo, fazer experiências como essa do Bruno Guimarães jogando talvez de saída. É um jogador que está numa fase muito boa no Newcastle. Ele hoje colocou o Fred. Por que não colocou o Bruno Guimarães? Talvez por conta da fila. O Tite tem uma fila. E na fila o Fred é mais antigo de casa. Só que isso é um processo que em temporada de clube, ok. Em seleção, Copa do Mundo, não dá. As mudanças têm que ser rápidas. As decisões não podem ficar para ontem. O jogador que chega, entra bem e está acrescentando e pode gerar mais no time, tiver que entrar no time é agora, não é para amanhã ou depois da manhã. Agora o jogo permite essa experiência. Não tem sentido nenhum o Neymar jogar mesmo, que ele esteja melhor. Mais tempo, recupera-se, fica inteiro, pode voltar em outro jogo. E ele pode fazer outras experiências, testes, observar jogadores que não entraram, jogadores que eventualmente possam mudar o ritmo do jogo, né? O próprio Rafinha, que foi citado pelo Nilson, você pode ter o Rafinha jogando pela ponta, você pode ter o Antony jogando, que é um estilo
mais próximo, pode ter o Everton Ribeiro, para você ter um meia ponta armador, como ele joga, aberto pelo lado, pode jogar por dentro também. É interessante, de repente, ver alguns jogadores assim, já que ele convocou, estou citando nomes convocados. O próprio Daniel Alves, o que ele conta com o Daniel Alves? Talvez ele possa participar de um pedaço do jogo contra Camarões, até para saber como ele vai sair, como ele vai estar. Ali na prática, não joga futebol profissional há mais de 2 meses. Para depois, num outro jogo em que ele precisa sair em busca de um resultado, ele acha que pode acrescentar o Daniel ali, como ele falou, como lateral que constrói jogadas, e não um homem que fica jogando só ali como um zagueiro para a direita, como o Militão, que foi muito bem, acho que hoje, ele ter, na prática, observado pelo menos alguns minutos. É uma oportunidade muito boa para fazer tudo isso para um jogo de Copa do Mundo. Acho que ela tem que ser muito bem aproveitada nessa partida contra Camarões. Se você levou o cara para mudar a característica em determinado momento do jogo, tem que colocar. Porque é isso que o Mauro falou, é verdade. Ele usa muito isso, o Tite, o tempo que ele tem de casa na seleção, né? Ele arruma a vaga pro cara de acordo com o tempo que tem de casa na seleção. Não é o caso do Daniel Alves, que ele levou passear, né? Isso não tem uma explicação viável por ter levado o Daniel Alves, né? Você não coloca no jogo como hoje, para que levou? Não tem sentido ter levado o Daniel Alves. Eu teria colocado, sim. Era um jogo que o Pedro poderia ser muito útil. O Gabriel Jesus entrou e entrou mal. Não fez nada. Não é nada o Gabriel Jesus. O Pedro poderia ter buscado o jogo, tirar os zagueiros, né? Tinha uma zaga muito fixa ali, tentar tirar os zagueiros de dentro da área, dar uma característica nova, abrir espaço para o Vinícius Júnior, abrir espaço para o Rodrigo. E aí, Rodrigo Viga, você está ao vivo agora com a gente aqui no Canelada. Muito boa tarde para você. Fala, Pedrão. Boa tarde para você, para a turma toda aí da bancada. Só me faz ter a certeza que hoje o técnico da seleção brasileira foi um técnico de time, né? Porque, afinal de contas, foi muito mal. Eu sei que tá cheio de Titete, Tiete ou Titizete, não sei como é que vocês chamam aí, tá? Na bancada, com todo respeito à opinião de todos, mas eu adoro a figura, a pessoa do Tite, mas como técnico de futebol, eu tenho uma série de ressalvas por conta disso que ele fez hoje com a seleção brasileira. Jogamos diante de uma Suíça, meu caro Pedro, cujo relógio parecia quebrado, né? Cujo o poderio de ataque é tão poderoso como um chocolate sem cacau. Mas quis ele entrar com o Fred. Nessa lista aí que o Vampeta falou, que vocês falaram, do melhor volante do mundo, a cabeça do Tite deve ser o Fred, né? Porque, enfim, é um cara que tem quase cadeira cativa dentro da seleção brasileira. Eu elogiei o Tite aqui pela ousadia, pela forma ousada que foi o Brasil, jogando como um Paquetá como segundo homem, com o Vini Júnior aberto, com o Neymar. Para aqueles que acham que o Neymar não faz falta, faz muita falta. Talvez hoje a dependência não seja concentrada só nele, mas faz muita falta. Eu quero ver o Neymar saudável para jogar o futebol, única e exclusivamente futebol. Agora, eu acho que hoje o Tite foi um técnico de clube, jogou pensando em se proteger, em se defender, talvez na tabela, e não querendo ser o Brasil essência, Brasil DNA, como nós elogiamos ele. Se quer um time um pouco mais pegador, mas também com um detalhe de ousadia, bota o Bruno Guimarães, não bota o Fred. Eu fico feliz pelo resultado do Brasil, pela vitória, mas sofrer dessa forma, dessa maneira, diante da Suíça, me faz repensar vários conceitos. A gente já não tem lateral para apoiar. O Alexandre chega muito pouco, o Danilo, coitado, está contundido mais uma vez. Ele me entra com Militão na direita e entra com Fred e Casemiro diante da portentosa Suíça, cuja principal qualidade é tomar poucos gols. Faça-me o favor. Acho que o Tite tinha que botar a cabeça no travesseiro hoje e repensar os conceitos dele. Se for o Tite da primeira rodada, parabéns, eu tô com ele. Se for o Tite dessa segunda rodada, acho lamentável, acho desprezível a escolha do técnico da seleção brasileira, viu, Pedro? Por que o Rafinha tá mal? É porque o sistema não tá ajudando o Rafinha. O Rafinha é mau jogador? Não, é bom jogador. Agora o Militão vai fazer o que lá na frente? Cintura dura. É zagueiro, gente. Jogou no São Paulo. Eu também, quando era criança, eu jogava no gol. E hoje eu sou um frangueiro danado na minha pelada. Sou 10, diga-se de passagem, tá, Pedro? Então, acho que o Rafinha não consegue produzir porque não tem alguém que encoste nele. Seja o Danilo, que é um zagueiro jogando na Juventus da Itália, muito menos o Militão. Sincero, honestamente, eu vejo no que aconteceu hoje um problema de origem, vício de origem. Que vício de origem é esse? Dia 7 de novembro de 2022, quando o professor Tite, desculpe, Titietes, Tizetes e Timetes ou coisa do gênero, convocou os 26 para a Copa do Mundo. Ele convocou o Daniel Alves, beleza? Quando precisou o Daniel Alves, cadê o Daniel Alves?
Ele não tem nem o lateral direito titular e também não tem o lateral direito reserva. Está jogando com o terceiro da posição. Então, por isso, para jogar com o terceiro, eu prefiro Lavion. Prefiro o Rodinei do que jogando com o Militão. E essa crítica que eu faço sistematicamente em cima do técnico Tite. Quando ele pensa como brasileiro, pensa como Brasil, na essência, no DNA, com as características, com a malemolência, com a malandragem, com a ousadia do Vini Júnior, ele vai muito bem, obrigado. Agora, quando fica o Tite, como vocês disseram, naquela fleuma europeia, parecendo um suíço, parecendo um francês ou um britânico, vai dar ruim, vai dar zebra. Porque o futebol brasileiro tem que ser o futebol brasileiro, não tem que ser cópia, não tem que ser imagem e semelhança da Europa. Gente, olha só, fizemos uma atuação ruim contra a portentosa Suíça, cuja principal característica é não tomar gols e fazer pouquíssimos gols. Não é possível que alguém esteja satisfeito. Sincero, honestamente, eu acho que o Tite tem que pegar o VT, analisar, acompanhar tudo direitinho, falar assim, olha, no primeiro jogo eu fui o Adenor, mas nesse segundo jogo eu voltei a ser o Tite. O Tite que 1-0 é goleado, 1-0 me satisfaz. Foi técnico de clube hoje, não foi técnico de seleção brasileira, com todo respeito, com todo carinho e admiração que eu tenho pela pessoa do Tite. Mas não deixo de criticá-lo aqui desde o início do trabalho, por conta desse conservadorismo. Foi uma declaração comovente de alguém preocupado com a saúde, com uma pessoa próxima da família. E Vitor Pereira nem para Portugal foi. Estava em Maresias, estava na Bahia e é o novo treinador do Flamengo. O que o senhor acha, senhor Emerson Sheik? Benjamin, o negócio é o seguinte, viu? É uma história antiga. Não é novidade para muita gente, não, esse namoro do Vitor com o Flamengo, tá? Tem algumas pessoas dentro do próprio Corinthians que já sabia e não vem com essa, não, que não é surpresa. Não foi dito. Não foi comentado, mas já existia um namoro durante essas lindas frases do Vitor Pereira, já existia um namoro com o Flamengo. E o que você achou do Vitor Pereira, da atitude dele? Ah, não dá, né, Benja? Não dá. Ele deveria ter um pouco mais de respeito com a instituição Corinthians, com o torcedor, com esse período que ele passou pelo clube e, sobretudo, da maneira que ele foi tratado lá dentro. E realmente ele acaba decepcionando o torcedor corintiano e o clube, né? Ele desrespeita de uma maneira que não tem justificativa, né? Ele dirigiu o Flamengo, não tem problema algum. Pelo contrário, se eu fosse treinador hoje, tivesse o Corinthians e o Flamengo hoje, eu iria pro Flamengo. Tem o melhor elenco da América do Sul, a chance de ganhar títulos é gigantesca, vai receber mais, não vai ter problema nenhum. Então, não é um problema ele ir pro Flamengo. Mas pra que mentir assim? E olha só, não é achismo não, tá? É informação mesmo. Não é novidade para alguns, esse namoro com o Flamengo, inclusive. Agora sim, ele poderia ter ser um pouco mais leal. Pouco mais? Um pouco mais leal, talvez isso, um pouco mais leal, falar a verdade. Aí não falar a verdade porque chega. Aí você ele tá poderia. Não, mas ele até um certo ponto ali, ele realmente tinha um problema com a família. Eu presenciei isso. Eu compartilhei de um final de semana com ele e vi o problema. Isso é verdade e eu posso afirmar. O problema ele de fato ele existe. Agora que ele está preocupadíssimo, mostrou que não. Agora a preocupação toda que ele mostrou ter durante esses meses de negociação ou não com o Corinthians e sim com o Flamengo deixa com interrogação. Porque o negócio é o seguinte, Benjamin. Vamos lá, por partes. Ele poderia pura e simplesmente ter chegado no término do contrato dele, que ainda nem acabou, mas todo mundo sabe, acabou o Campeonato Brasileiro, o contrato dele, o vínculo, terminou com o Corinthians também. Fala, presidente, o negócio é o seguinte, quero pro ano que vem um time mais agressivo, quero montar um novo projeto. Diante do que o senhor já me apresentou de orçamento, eu sei que o senhor não vai conseguir realmente atender a minha expectativa. Então eu tô metendo marcha, tô metendo o pé, tô indo embora. Beleza, obrigado, valeu. Acabou o vínculo. Não precisava vir com essa história hipócrita. Ai, tô preocupado com a minha família. Ai, a minha sogra tá na minha casa, eu preciso ir pra lá. Nem pisou em Portugal, Vitor Pereira. Você tá tão preocupado com a tua sogra que nem pra lá você foi. Nas nossas vidas, a gente quer ética, a gente quer honestidade, a gente quer que as pessoas sejam sinceras. No futebol, as pessoas comemoram e vibram e aplaudem quando um cara é mentiroso, quando o cara é desleal, quando o cara fala pelas costas, tá certo? Não tem santinho nessa história.
O Flamengo deveria ter agido de uma forma com o Dorival e não agiu. O Vitor Pereira deveria ter agido com o Corinthians de uma forma e não agiu. Então, e tem mais gente que não agiu. Tem. Inclusive, Benji, eu vejo na mídia aí muita gente sensibilizada com olha o que o Flamengo fez com o Dorival, que absurdo e etc e tal. Absurdo, gente, com todo respeito a ele, porque eu gosto da figura do Dorival Júnior, mas absurdo, Benji, foi o que o Dorival fez com o Ceará. Quando ele sai do Ceará, abandona o projeto no meio, o Ceará cai para a Série B do Campeonato Brasileiro. E o Dorival que sempre bateu no peito em falar, não quebro meus contratos e tudo mais, essa é uma característica que eu tenho na minha carreira. Aí pintou a proposta falando, não, mas pro Flamengo eu abro uma exceção. Então não dá pra bater no peito, cara, não dá pra bater no peito. E eu repito, o que o Dorival fez aí com o Flamengo, quer dizer, o que o Flamengo fez com o Dorival fez com o Ceará. Então, Benjamin, nessa guerra aí não tem santo. A informação que eu tenho, quando o Vitor Pereira anunciou que ia embora, grande parte do elenco do Corinthians comemorou muito, inclusive os líderes do elenco. Eu não duvido dessa sua informação, Benja, principalmente pelo fato do Vitor Pereira ele exigir fisicamente demais de um elenco que muitos não queriam correr. E vou te falar, vai chegar lá o Lázaro, é o que esses caras querem. O Corinthians tá cheio de gato gordo lá, Benjamin, aquele gato gordo de armazém que tem preguiça de sair pra caçar, que acha que manda no time. Tá cheio lá, tá cheio. No Corinthians. Esses líderes de elenco e tudo mais. Como é que é o gato? O gato gordo do armazém, que tem preguiça de sair pra caçar rato, fica deitado no saco o dia inteiro esperando alguém jogar uma fatia de salame, é o Corinthians. E vai chegar o Lázaro, que é o dono da quitanda lá, Benjamin, o gatinho, que bonitinho, joga o salame pra ele. Vão deitar e rolar no Lázaro.